Bem-vindos à Igreja Pentecostal no Brasil, aqui no Mutirão, sob a liderança do pastor Lúcio Lima. Bem-vindos à nossa escola dominical, ao nosso departamento de educação cristã. Você é o nosso bem-vindo, o nosso bem-aventurado de estar juntamente conosco para mais uma aula. Hoje, na abertura do nosso ano letivo, da educação cristã, nós vamos começar uma série de estudos chamado Tudo o que eu preciso para ser salvo. Nós vamos começar com essa cartilha, que você está vendo aí. É uma cartilha evangelística. Nós temos como objetivo de dar munição, dar instrução, dar um material de trabalho para os nossos evangelistas que saem por essas ruas dando ensinamento nos lares, nas casas. E 2022 será um ano evangelístico aqui no Mutirão. Esse é um propósito que o pastor Lúcio colocou no seu coração de intensificar, de fortalecer o campo evangelístico da igreja. E nós vamos começar a nossa série de estudo falando sobre tudo que eu preciso para ser salvo. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução e falar um pouco da nossa primeira lição. Então vamos lá, vamos começar. Vamos primeiramente falar um pouco sobre justamente o porquê de eu precisar de salvação. Nós vivemos em um mundo que, após a queda do homem lá no paraíso, o seu entendimento ele ficou obscurecido, como podemos muito bem perceber nas palavras de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 19, onde ele diz: "E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza." Esta é a condição do homem, após a transgressão de Adão. Ou seja, quando Deus cria o homem, ele cria o homem em perfeição. O homem era perfeito. Deus colocou no Jardim do Éden, como nós falamos na nossa primeira aula, nós estamos fazendo uma recapitulação da aula que foi dada domingo retrasado, quando nós começamos a falar um pouco sobre essa temática. Então, quando Adão foi criado por Deus, ele foi colocado no Jardim do Éden. O Éden não fazia parte desse mundo, ele apenas estava neste mundo, mas não era deste mundo. E tanto é que Deus ele faz com que todos os seres se apresentassem diante de Adão para que Adão pudesse nominá-los cada um. É interessante que Adão ele vivia em uma perfeita comunhão com Deus. Ele vivia numa perfeita harmonia com Deus. Depois que ele transgride, depois que há a transgressão, depois que Adão ele quebra o mandamento de Deus, que Deus havia dado a ele, Adão ele vem para este mundo, ele vem para este mundo, ele toma a posse desse mundo, mas sob duras penalidades, Adão vem para este mundo com uma carga, uma bagagem de transgressão, uma bagagem de pecado, uma bagagem de separação com Deus. Então o homem, a partir daí, desde esse período, mesmo assim Adão ainda era reverente a Deus, assim Adão como Abel, depois que Caim mata Abel, Adão tem Sete volta a buscar a face de Deus. Ele volta a clamar ao Eterno, mas mesmo assim a humanidade vai numa sequência de transgressões, transgredindo diretamente, indo de mal a pior, como as Escrituras falam, chegando até os dias de hoje.
né? Passando pelo período que Paulo ele descreve muito bem, dessa forma como era a personalidade dos homens e como hoje também a personalidade do homem está sempre voltada para a transgressão. No entanto, né, quando nós podemos observar, no entanto, pela misericórdia de Deus, que é infinita, né, pela infinita misericórdia de Deus, ele aprove a redenção por meio do seu Filho, né? João, o evangelista, ele disse isso claramente, quando ele fala que porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então agora nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Esse texto de Filipenses 2, versículos 6 a 8, nos chama bastante atenção, né? É um texto interessante que Paulo ele faz um resumo, né, da obra redentora de Cristo. Como nós falamos no início, Adão ele foi criado em perfeição com Deus, em Deus, né? Deus cria Adão um ser perfeito, um ser irretocável, irrepreensível. No entanto, Adão, pela livre e espontânea vontade, pelo livre-arbítrio, ele transgride, ele quebra o mandamento, ele transgride, ele quebra o pacto que ele tinha com o Eterno. E com isso, né, trouxe a este mundo o flagelo, e por meio da sua transgressão, Deus ele coloca toda a criação debaixo da vaidade, subjugou toda a criação à vaidade de Adão. E é justamente nesse ponto que às vezes nós precisamos, né, ter em mente a interpretação correta de Filipenses, né, quando o apóstolo Paulo lhe fala que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, né, mas esvaziou-se a si mesmo, né, achando-se, tomando a forma de servo, né, e como servo, né, achou-se como um homem, né, como servo obediente foi até o fim, foi obediente até o fim. Na forma de homem ele subjugou a si mesmo, né, até a morte de cruz. Então quando nós olhamos com bastante calma esse versículo, nós percebemos algo importante. Algumas pessoas quando falam acerca de Cristo, né, afirmam categoricamente que o corpo de Cristo era diferente do nosso corpo. No entanto, se nós formos observar se de fato o corpo de Cristo fosse diferente do nosso, não haveria como Deus fazer a expiação pelos pecados dos homens, porque Adão transgrediu num corpo semelhante ao corpo de Cristo. Aí você vai dizer, mas espera aí, como assim? No corpo semelhante ao corpo de Cristo. Observe que Deus ele pega do pó da terra e transforma o corpo de Adão. Adão não foi gerado, Adão foi criado, né? Adão não teve pais biológicos. O pai de Adão foi Deus. Deus soprou o espírito de vida em suas narinas. Desculpa. E ele veio a existir. Da mesma forma como Cristo. Só que você pode me dizer, mas Deus não pegou do pó da terra e fez o corpo de Cristo. Aí que você se engana. Ele toma do pó da terra e faz o corpo de Cristo. Mas como? Por meio de Maria. Se nós formos observar, todos nós somos filhos diretos de Adão. Nós temos uma origem, nós temos um princípio em Adão. Nós somos pó. Deus ele fala isso a Adão. Tu és pó e o pó retornarás. Então Deus ele tira de Maria o que era necessário. E se nós formos observar, dentro da questão da biologia, o homem, ele, da sua parte, ele oferta a vida. A mulher, ela oferta o corpo.
Quando há a união do homem e da mulher, nós encontramos a união da vida com o corpo. O homem dá a vida que anima o corpo que há dentro da mulher. A mulher é tem uma simbologia da terra. Ela é a mãe. A terra é a nossa mãe, assim como a mulher é a mãe. Então Deus retira de Maria, que era a mãe, o pó da terra para fazer o corpo de Cristo na semelhança de servo. E aí você pode dizer, mas servo, é servo do Senhor. Se o corpo de Cristo é semelhante ao nosso corpo, então nós podemos dizer que ele assumiu a forma da semelhança de um servo do pecado. Mas como assim? Cristo não pecou? Correto? Cristo não pecou, mas ele carregava o corpo de transgressão. As pessoas pensam que Cristo recebeu o pecado da humanidade na cruz do Calvário. No entanto, Cristo recebe o pecado da humanidade quando ele vem a esse mundo, quando ele nasce, quando ele nasce do ventre de Maria. Quando ele nasce nesse mundo, através de Maria, ele recebe naquele momento todos os pecados da humanidade por meio do corpo. E por que tinha que ser desse jeito? Para que se cumprisse aquilo que Paulo fala, sendo servo, achando-se na forma de homem, semelhante aos homens, ele subjuga essa humanidade caída, ele subjuga esse corpo do pecado, ele subjuga essa servidão do pecado à vontade de Deus. Já pensou você subjugar todas as tuas pulsões, tuas vontades, teus desejos, subjugar todas os teus maus pensamentos, subjugar toda a tua ira, teu ódio, tua inveja, tua ganância, tua soberba, subjugar toda a obra da carne à vontade de Deus, para que nesse mesmo corpo, como Paulo fala, que Cristo condenou o pecado pelo pecado na cruz. Ou seja, Cristo condenou o pecado no corpo do pecado na cruz do Calvário. Então essa obediência de Cristo à vontade de Deus é uma espécie de transgressão à anormalidade do mundo. Cristo morreu porque ele transgrediu a lei do mundo. E qual é a transgressão da lei do mundo? É quando o homem passa a fazer a vontade não da carne, mas de Deus. Então, Cristo, ele foi crucificado porque transgrediu a lei do mundo. Mas para quê? Para que naquele momento, enquanto Cristo subjugava essa natureza caída à vontade de Deus, mais as pulsões e as vontades deixavam de existir nele. E deixando de existir nele, a plenitude. Lembre-se que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele estava vazio, era homem puro. E como um homem puro veio para purificar o corpo da transgressão, à medida em que ele vai purificando essa carne, vai purificando este corpo, a plenitude da divindade, o eterno, ia se tabernaculando naquele corpo, ao ponto dele chegar no Monte da Transfiguração, transfigurar-se diante de Pedro, Tiago e João, e eles verem a glória, verem verem a plenitude ali. Quando Cristo está no Getsêmani, quando ele passa por aquela aflição, quando a carne brada pedindo para que fosse afastado o cálice dele, no entanto, Cristo, ele cheio da plenitude, subjuga essa vontade e faz com que essa vontade seja reprimida, vencida, quando ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E quando ele se levanta dali, ele já se levanta preparado, pronto para a cruz do Calvário. E quando ele chega na cruz do Calvário, quando ele está lá clamando, Pai, oh Deus meu, por que me desamparaste? A carne ainda clamava e ele subjugava
todos os seus sentimentos, todas as suas vontades, todas as suas aflições à vontade de Deus. E quando tudo está consumado, ele dá o último braço. Está consumado. Ali, a plenitude da divindade oferece aquele corpo, aquele sangue no templo. E quando o templo sente a presença da plenitude da divindade ofertando aquele sacrifício, o véu se rasga numa simbologia maravilhosa, dizendo agora que o espiritual chegou a este mundo. É por isso que Paulo fala que não foi o espiritual que veio primeiro, e sim o carnal, para que depois viesse o espiritual. Se Adão tivesse se mantido fiel, firme e observando aquilo que Deus tinha ordenado para ele, Adão teria vindo a este mundo, não carnal, mas espiritual. Mas como ele não observou o mandamento de Deus, em vez de ter vindo a este mundo espiritual, de forma espiritual, ele veio carnal. Ao contrário de Cristo, que veio a este mundo de uma forma carnal, como um homem, para que no final de sua existência, ao cumprir com toda a justiça, ele pudesse, de fato, vir a este mundo de forma espiritual. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos entender nisso é que o que precisamos, fazer para termos essa salvação. Então, o que preciso para ter essa salvação? O que precisamos fazer para ser salvos? A resposta para esta pergunta é que nós vamos ver ao longo desse estudo, que está dividido em 7 lições, onde precisamos dispor de tempo e paciência, muita leitura e meditação na palavra de Deus, para que assim possamos chegar à perfeita compreensão da vontade do Eterno. Então, para começar, isso é uma pequena introdução que nós precisamos fazer, nós vamos para a primeira lição. E a primeira lição de hoje é: eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Então, para que possamos crer de fato, é necessário que haja alguém que nos fale e nos dê a instrução necessária e a verdadeira, necessária e verdadeira sobre o caminho que devemos seguir. Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele começa: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas. É o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 13 a 15. Ou seja, para que uma pessoa possa crer, para que uma pessoa possa entender a sua condição, entender a sua situação, e perceber que ela necessita, que ela precisa ser redimida, regenerada, que ela possa ser restaurada por Deus, é necessário que ela ouça a palavra de Deus. E para que ela possa ouvir a palavra de Deus, é necessário que alguém pregue a palavra de Deus. Eu gosto muito de um versículo das Sagradas Escrituras, onde Jesus Cristo ele fala aos discípulos, diz: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. E aí ele diz: rogai ao dono da seara que envie mais trabalhadores. E eu estava meditando sobre isso e entendi uma coisa interessante, que aquele que ora dessa forma, pedindo para que Deus envie mais trabalhadores, esse mesmo que ora é aquele que recebe o ID de Deus. Porque aquele que ora pedindo mais trabalhadores é aquele que sente na pele, que sente que é necessário que se faça alguma coisa. Então ele precisa do ID de Deus. Então, quando nós clamamos, quando oramos a Deus pedindo que Deus envie mais trabalhadores, não espere que Deus vai mandar outra pessoa, Ele vai mandar você mesmo. E aí você pode até pensar e dizer o seguinte: mas eu não tenho muita leitura, eu não sei ler direito. Não precisa saber ler muito,
Não precisa ter muita cultura. O que você precisa ter é apenas a experiência da vivência do Evangelho. Se você vive o Evangelho, se você vive a graça de Deus, você tem o suficiente para falar do reino de Deus às pessoas. Então, e falar o quê? As coisas boas. Essas coisas boas que são anunciadas, elas estão relacionadas diretamente com as nossas vidas, com o nosso comportamento, para com o próximo e principalmente para com Deus. Então, as Escrituras, elas são divinamente inspiradas e proveitosas para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Quando nos preocupamos em receber a instrução que vem de Deus para as nossas vidas, nós assumimos a responsabilidade de manter essa instrução viva todos os dias. E de que forma? Justamente encarnando o que o apóstolo Paulo nos ensina, ou seja, ter cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverar nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Ou seja, se eu me preocupo em ouvir a palavra de Deus, se me preocupo em guardar, e quando fala guardar não é apenas decorar, mas praticar. O guardar é a prática, é o costume, é a rotina de vida diante de Deus por meio do Evangelho. Quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim mesmo e também cuidando daqueles que me ouvem. Por quê? Porque aqueles que me ouvem, vendo a minha atitude, vendo o meu comportamento, minha forma de pensar, de agir, ela vai ter a certeza de que aquilo que eu falo de fato é verdade, é a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm caído no grande engano, no grande erro de se dizer anunciadores do Evangelho e não viverem. Quando as pessoas descobrem que aquela pessoa não vive o Evangelho, é uma catástrofe. As pessoas saem, abandonam, deixam aquela pessoa só. E essa pessoa passa uma vergonha, ele se envergonha porque aquilo que ele fala não é aquilo que ele prega, ou seja, no que ele vive. Então muitos hoje têm ouvido a palavra de Deus e de certa forma têm endurecido seus corações, têm cauterizado de certa forma o seu entendimento. No entanto, o escritor, da carta aos Hebreus, ele faz um clamor citando as Escrituras, onde ele diz: visto, pois, que resta que alguns entrem nele. Ele está falando de descanso, de que aqueles a quem primeiro foi pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Ou seja, ele está falando dos israelitas, que ouviram tudo que Deus tinha anunciado para eles, entregue a lei, só que eles não entraram na terra prometida. Eles não entraram no descanso, que é uma figura. A terra prometida era como se fosse um descanso. Ele determina outra vez, um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito hoje: se ouvirdes a voz, não endureceis os vossos corações. Ou seja, se você ouvir a palavra de Deus hoje, não endureça o coração. Porque essa palavra que deve ser ouvida e vivida, ela é ela quem vai julgar no último dia a todos. O próprio Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 12, versículo 44 até 48, ele diz, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. É por esse motivo que devemos nos apegar firmes às palavras que são anunciadas por meio do Senhor Jesus, como descrito em Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que
em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois, confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Nós precisamos entender que quando Deus ele retira o povo do Egito, o povo vivia de uma forma de escravidão, absurda. Faraó, de todas as maneiras, tentou, por meio da escravidão, aniquilar o povo de Israel. Uma vez que Israel estava crescendo dentro do Egito, ele teve medo de perder o poder. E com isso tentou, de todas as formas, destruir o povo por meio da escravidão. O povo clamou a Deus, e Deus enviou Moisés. Moisés retira o povo de Israel, depois que celebraram a Páscoa, começou a caminhada, a peregrinação até o Monte Sinai. Levou 47 dias para eles chegarem até o Monte Sinai. E quando eles chegam ao Monte Sinai, Deus ordena a Moisés que diga ao povo para que o povo se santificasse durante 3 dias. Então isso completaria os 50 dias da Páscoa até aquele momento, quando Deus diz que depois de 3 dias de consagração ele desceria ao Monte Sinai e entregaria e falaria ao povo. E é interessante que isso é a festa de Pentecostes, como nós, os cristãos, comemoramos a festa de Pentecostes como a descida do Espírito Santo, Israel comemora a festa do Pentecostes como sendo o dia em que Deus, o Eterno, dá ao povo a lei. E é interessante que o profeta fala que naquele dia o Senhor removeria o coração de pedra e colocaria um coração de carne, ou seja, as tábuas de pedra seriam substituídas pelas tábuas de carne. O Pentecoste, mais adiante que nós viríamos, seria o momento em que Deus estaria escrevendo a sua lei nos corações dos apóstolos, dos discípulos. E é interessante que ali no Monte Sinai, quando Deus vai dar a lei a Moisés, ele não apenas dá o decálogo, os 10 mandamentos. Quando nós falamos de decálogo, às vezes as pessoas pensam que está lá escrito tudo. Não, na verdade eram 10 letras. Cada letra correspondiam a um mandamento que Deus havia falado a Moisés. Só que as tábuas de pedra não possuíam apenas 10 letras, 10 mandamentos. Na realidade, Deus entregou a Moisés todo o conjunto de normas, regras, todo o código legal para a nação de Israel. Ou seja, as tábuas de pedras continham 613 mandamentos. E ali estava descrito tudo o que o povo precisava para a sua vida, para o convívio entre irmãos e convívio com as demais pessoas. Um irmão fez até uma pergunta dizendo onde que os 613 mandamentos estão escritos na Bíblia. Para o judeu fica muito fácil responder essa pergunta. Está desde Gênesis até Deuteronômio. Ou seja, o Pentateuco, como nós chamamos, e os judeus chamam de Torá, contém ali dentro os 613 mandamentos, que é uma descrição, muitas das vezes, da prática dos 613 mandamentos. E algumas vezes também sendo apenas sendo verbalizado dentro do contexto do livro. Então, para um judeu não existe essa história de não vou viver apenas alguns mandamentos. Não, se você transgride um mandamento, transgrediu os 613 mandamentos. Ou seja, para eles é 8 ou 80. E as pessoas questionam na questão lá, mas Cristo ele aboliu a lei cerimonial. Cristo ele veio ele veio tornar plena a lei. Por que ele veio tornar plena a lei? Porque quando Deus entregou a lei a Moisés, junto com a lei escrita, Deus também deu a lei oral. Só que a lei oral não foi escrita em tábuas, foi colocada no coração de Moisés, ou seja, no entendimento de Moisés.
Moisés passou 40 dias e 40 noites no cume do monte. Ele não passou apenas ali numa temporada de férias, não. Ele estava ouvindo Deus falar tudo o que era necessário. Deus estava transmitindo a ele a lei oral, que é justamente a explicação, a interpretação da lei escrita. Só que essa lei oral foi se perdendo com o passar do tempo, e o povo já vivia a lei escrita de uma forma não perfeita. Por isso Cristo vem, e vem numa descrição maravilhosa de João, como ele descreve no capítulo 1 do seu evangelho, dizendo que Cristo é o verbo, é a palavra, ou seja, Cristo é a própria Torá oral, a lei oral, a explicação, a interpretação da lei. E isso nós vemos claramente lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, quando Cristo ele vai dar a interpretação da lei. Então, nós precisamos entender que hoje a palavra de Deus ela é nos ensinada, transmitida por meio de Cristo Jesus. Por meio dele, nós alcançamos a salvação. Então, assim sendo, precisamos entender que todo aquele que escuta a palavra de Deus e a recebe crendo é de Deus. O Senhor Jesus faz a seguinte declaração: quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Isso ele estava falando dos maiorais, dos doutores da lei que não estavam crendo nele. Então esta palavra é a revelação do testemunho de Jesus Cristo, lá de Apocalipse 1, versículo 1 a 3. E para nós concluirmos esse primeiro momento, nós temos o texto que diz: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. É o que está escrito em Êxodo capítulo 23, versículo 20 a 22. Então, crer em Jesus da maneira certa é compreender que Ele é o Todo-Poderoso. Então, sempre releia essa lição, procure compreender que Ele é Deus e que Ele se manifestou para que, por meio da sua manifestação, por meio da transmissão da sua palavra, nós alcançamos a graça de Deus. Então, nesse primeiro momento, nós precisamos entender que o primeiro passo que eu preciso para ser salvo é ouvir a palavra de Deus, é ler, é fazer como os bereanos, é consultar, é estudar a palavra de Deus, não apenas na leitura, mas na prática, experimentar os ensinamentos de Cristo na vida. Então, que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro aqui na Educação Cristã, na Escola Dominical, na nossa série de estudo, tudo que eu preciso para ser salvo. Aqui na Igreja Pentecostal no Brasil, Mutirão, sob a liderança do nosso pastor Lúcio Lima. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.